Logo que eu me converti, sempre tive uma dúvida no meu coração, por que Jesus tinha que morrer na cruz? Será que Deus não podia achar um outro jeito de salvar a humanidade? E eu confesso para você que eu achava assim, poxa, Deus com toda a sua sabedoria não podia achar um outro esquema? E aí eu descobri que essa não era uma pergunta minha, essa era uma pergunta que está na Bíblia. Quando a gente lê o livro de Romanos, a gente vai descobrir o apóstolo Paulo respondendo essa pergunta. Ele vai desafiar a gente a compreender como o pecado entrou e como a solução do pecado dependia de resolver um problema da entrada do pecado. Então ele diz assim que o pecado entrou por um homem, que foi Adão e Eva que pecaram, e por causa dessa abertura para com o pecado na raça humana, a humanidade ela passou a ter uma rebeldia dentro de si espontânea. Então, quando fala-se pecado original, a gente não está falando de sexualidade, como alguns dizem, mas está falando dessa rebeldia que faz parte da natureza humana. Então, você pode ver uma criança, não é? E eu estava me lembrando agora do meu neto, né? E meu neto, a gente teve que dar uma bronca nele e dizer assim, e agora, você entendeu? Você vai ficar bonzinho? Ele baixou a cabeça, fez um bico e disse, não vou ficar bonzinho. Mas eu estou falando para você não fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Essa rebeldia que está numa criança é aquilo que a Bíblia vai chamar de pecado original, quando a gente se rebela contra a vontade de Deus, acha que é dono do próprio nariz e que não depende de nada, nem de ninguém, nem de Deus. E isso entrou através de Adão. E isso se tornou parte da natureza humana. Então, para reverter esse processo, era preciso que um outro homem pudesse viver a plenitude da vida sem pecado e pudesse morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte, e então ele morreria sem pecado no nosso lugar, dando a oportunidade que o Espírito de Deus fosse derramado sobre esse homem que agora estava contaminado e começasse uma obra de regeneração, de transformação interior. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele agora é o segundo Adão, diz o apóstolo Paulo, que vai reverter aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. E como é que ele faz isso? Então, isso é um processo. Ele toma o nosso lugar na cruz e então, pela fé, todos aqueles que olham para a cruz de Jesus, olham para Jesus e creem que Ele é o único caminho, o único meio para a nossa salvação, o único jeito da gente passar no juízo eterno, e o recebem como Senhor e Salvador, um milagre de Deus acontece, que começa a obra da regeneração. E então o Espírito Santo é derramado dentro de nós e nós nos tornamos templo do Espírito Santo. É claro que continuamos pecando porque estamos nesse corpo que ainda está corrompido. Mas essa obra de regeneração vai acontecendo dentro de nós durante toda a nossa vida. E no dia ou da nossa ressurreição ou do arrebatamento da igreja, quando nós recebemos um novo corpo, então toda a natureza regenerada vai estar dentro de nós. Esse é o processo grandioso da salvação que não tem mais ninguém que pode fazer a não ser Jesus Cristo. Porque Ele foi o perfeito homem, o perfeito Deus, que tomou meu lugar na cruz para reverter a origem ou de todos os males que estão dentro de nós, que é o pecado que faz parte da nossa essência e não apenas um ato que eu cometo.